Oi, tudo bem com você? Hoje eu vou conversar sobre duas consequências, na verdade são consequências até mesmo pesadas, quando nós temos uma dependência emocional, uma dependência afetiva das pessoas, principalmente dentro de relacionamentos amorosos. Você já deve ter ouvido falar, né, sobre isso, né? Dependência emocional, dependência afetiva, mas muitas vezes a gente nunca pensa no que isso pode nos trazer de coisas negativas para a nossa vida. Então eu estou aqui para te contar que existem duas consequências e que essas consequências às vezes não são as melhores, né? A gente pode não ficar muito bem quando você está lidando com essa história de relacionamento no qual você está ali dependente emocionalmente do outro. A primeira consequência que a gente tem de uma questão até mesmo psicológica é o que nós chamamos de ansiedade antecipatória. Você que tem problema de uma questão de dependência emocional, que você tem aquela coisa que você depende do outro, que você precisa do outro, você pode sofrer de um estado de ansiedade extremo e que a gente chama de ansiedade antecipatória. Você começa a ficar com medo, tudo te dá medo de perder a pessoa, da pessoa não te amar mais, da pessoa não te querer. Isso vai te gerando um estado de ansiedade, uma preocupação, você fica se preocupando deste medo e vai te gerando um estado de ansiedade, porque você tem medo de perder a pessoa. E aí você deixa de viver a relação porque você vive na relação com medo de perder a pessoa. Então essa é a primeira consequência bem negativa quando nós somos dependentes emocionais das outras pessoas. A gente começa a ficar ansioso dentro da relação, a gente começa a ficar inseguro dentro da relação, porque a dependência emocional ela começa a nos aprisionar. E aí eu começo a ficar com essa ansiedade antecipatória, com medo de perder a pessoa. E eu vivo naquele jogo ansioso, em vez do relacionamento fazer bem para você, acaba fazendo mal, podendo até piorar, agravar sintomas de ansiedade e outras questões psicológicas. Outra consequência da dependência emocional é a subordinação. A pessoa ela acaba ficando subordinada ao outro, ela tem uma dificuldade de dizer não, de se colocar na relação porque ela tem medo de perder. Geralmente a pessoa que ela já tem ansiedade antecipatória, medo de perder, ela acaba se subordinando à relação. Então ela aceita tudo, ela se submete, ela não diz não. Aí ela para evitar, né, não, vai que se eu fizer alguma coisa o fulano não vai gostar, vai embora, vai me deixar e etc e tal. Então eu acabo fazendo o quê? Fazendo todas as vontades daquela pessoa. Então, gente, as duas consequências de você ser apegado emocionalmente, de excessivamente dependente da pessoa, são essas. E aí são questões que a gente tem que analisar, que se não forem bem tratadas, bem cuidadas, elas evoluem até mesmo para uma questão psicológica mais grave. Então, a questão da ansiedade antecipatória e também a submissão. As duas coisas estão muito bem atreladas, porque você acaba se submetendo ao outro pelo medo de perdê-lo, porque você cria uma crença de que você precisa do outro para ser uma pessoa inteira, feliz, etc., porque você não consegue se organizar nem pensar na vida como sendo uma pessoa independente, uma pessoa mais livre. Você começa a achar que você não consegue ter a desenvoltura e precisa de alguém para tomar conta da sua vida, para te ajudar e etc. Aí você coloca a pessoa num pedestal, você se torna dependente emocional dela e isso pode te gerar essas duas consequências, né? Que é a ansiedade antecipatória e a submissão. Então, o que eu quero que você pense com esse vídeo? Faça uma reflexão se você não está vivendo isso hoje, porque está na hora de você começar a observar quais as crenças que você tem sobre si mesma, ou si mesma, que está te levando a ficar dependente emocional das outras pessoas. Porque isso não é liberdade, isso é um aprisionamento e que tem consequências, inclusive para o seu estado psicológico e emocional. Se você está vivendo isso hoje, fique atento, busque ajuda, busque orientação, aprenda a lidar com esse tipo de relacionamento, aprenda também a lidar com os relacionamentos tóxicos, porque às vezes você está num relacionamento difícil porque você tem uma dependência emocional e não está conseguindo sair. Então comece a observar que você precisa de orientação para isso. E eu vou trazer para você aqui um programa específico para que você possa aprender mais sobre relacionamentos, como que você pode se autogerenciar dentro de um relacionamento para evitar essas ciladas do relacionamento tóxico e superar muitas vezes aquilo que você já viveu e que ainda está marcado na tua alma, no teu coração. Então, continue me acompanhando aí, que a gente vai lançar aqui um programa de relacionamento tóxico aqui na internet para você, vai ser muito bacana, para que a gente possa estar crescendo e aprender juntos a superar todas essas questões e, quem sabe, ter uma vida muito mais feliz e muito harmônica, principalmente nos relacionamentos, ok? Até o próximo vídeo e até lá!